Ok, já estamos gravando. Eu separei aqui, gente, um poema para a gente começar. A gente tem feito as nossas preces de abertura na forma de leituras de poemas, tá? Tá chegando aqui o Edilson. Bem-vindo, Edilson. Chegou na hora do amém. Né? E eu separei para a gente hoje aqui um poema intitulado Fuga, que é desse livrinho aqui, ó, Pedaços de Sonho. Foi o primeiro livro publicado pelo poeta João Prado, lá em 1982. Creio que seja 82. Acho que, né? Um livro teve uma tiragem muito pequena, foi edição própria do autor, está hoje esgotado. A gente vai tá tentando digitalizar todo esse material do João Prado para disponibilizar no blog dele, né? Então tem esse poema intitulado Fuga. Chegou o Edilson aí, hein? Eita! Não te ouvimos não, Edilson. Beleza. Então aqui o poema. Já morreu a guerra e a vida, mas espera confirmar. Toda guerra adormecida finge paz para disfarçar. Deixa o sol dormir de todo, eu aviso quando é hora. Por enquanto, pela estrada tem sorriso que namora. Faça trouxas dos sorrisos, dos chinelos, da bonança. Enche o peito de esperança e vem criança, meu amor. Já é hora de ir embora e onde eu for, a certeza vem comigo. Traz um riso para abrigo da esperança que eu carrego. Traz um riso que eu não nego, um sorriso para te dar. João Prado. O João é maravilhoso, né, gente? Então, muito bom dia. Oi? Realmente. Ele desequilibra a balança. Às vezes eu brinco com ele, falo, pô, João, quando eu tô achando que eu sei escrever, vem você e faz umas coisas assim, rapaz. Bom, gente, bom dia. A gente hoje está retomando os nossos estudos, né, os nossos encontros quinzenais, depois de um merecido descanso, tá? A gente fez todo aquele processo no final do ano de disponibilizar os nossos vídeos, né, dos nossos encontros lá no canal do Garimpo. Estou até vendo assim uma forma da gente disponibilizar também só o áudio, pegar essas plataformas tipo Spotify, essas coisas todas, porque hoje em dia a maioria das pessoas, eu vi isso recentemente, uma pessoa falou, não, o pessoal hoje não tem muita paciência para ver vídeo, não. O pessoal quer ver podcast, quer ouvir podcast. Eu falei, gente, eu estou envelhecendo, né? Aliás, eu estou começando um projeto com os amigos chamado Audiodramaturgia, que é exatamente um projeto de comunicação só de áudio. Que barato. Porque o vídeo imobiliza a pessoa, né? O áudio, sim, você está em movimento e está ouvindo. Sim. É a atualização do rádio, né? O Spotify é a atualização do rádio, sabe? Eu que ainda uso meu radinho de pilha, né? Luiz me chama de o homem do radinho, o velho do rádio que ela me chama. Eu ainda gosto. Radinho de pia, põe na pia para lavar louça. Põe na pia para lavar isso, radinho de pia, põe na pia para lavar louça. Bom, gente, hoje a gente vai dar início ao estudo de como foi votado, né? Nós vamos ler uma das partes do livro O Espiritismo na Arte, tá? Só para a gente, eu não vou me delongar muito, mas só quero fazer algumas considerações sobre a obra, para de repente quem não está muito familiarizado com ela. O Espiritismo na Arte é um livro do Leon Denis, publicado ali no início da década de 1920, tá? Segundo as informações da minha edição, foram nas edições mensais
da Revista Espírita, né, de 1922, né, parece que com exceção do mês de junho. Então, por isso que são 11 partes esse livro. Na prática, o livro é escrito a 6 mãos, porque nós temos os textos escritos pelo Leon Denis, tá, com as ideias dele, com as opiniões dele sobre cada tema. Nós temos as comunicações do espírito, que se denomina o esteta, e temos 5 comunicações, né, são 10 comunicações do esteta e 5 do espírito Massenet. Então, quando você lê o livro do Leon Denis, esse livro especificamente, você tem que ter essa noção de que aqui são 3 cabeças pensando sobre o tema arte e espiritualidade. O trecho que a gente escolheu aqui para estudar é um trecho intitulado A Poesia, e junto com ele vem a música e seu papel na inspiração profética e religiosa. Esse trecho está dentro de um capítulo sobre literatura, e esse capítulo é escrito, esse capítulo todo é escrito pelo Leon Denis. Então, o que a gente vai ver aqui não é a palavra da espiritualidade sobre a arte. O que a gente vai ver aqui é a ideia do Leon Denis sobre o tema, sobre o assunto arte. E isso é importante a gente situar, porque acaba explicando que determinadas colocações que aparecem aqui são, por vezes, muito pessoais. São colocações muito pessoais do Leon Denis. E por isso a gente pode e deve debatê-las, concordar, discordar, problematizar, contextualizar, entre outras coisas. Tá? Recentemente a gente teve num grupo que eu faço parte, teve uma pessoa que ficou chateada porque eu fiz algumas críticas a determinados textos do Leon Denis quando ele é excessivamente francês. Quando ele é aquela coisa de a França, a língua francesa é superior às outras. Isso, gente, não tem respaldo nem espiritual, nem linguístico. Né? Isso é o Leon Denis pensando lá dentro das idiosincrasias dele. Mais do que francês, celta, né? Celta, nossa, meu Deus do céu. Né? São as coisas que a gente vê aí que deixam a gente bastante intrigado. Olha, tá chegando aqui a Raquel. Tá? Então a gente vai começar hoje a leitura. Eu tô colocando aqui. Bem-vinda, Raquel. Dia, desculpem o atraso. Não, tudo bem. Se aperrei, não. Tô colocando aqui a projeção para a gente começar a leitura. E eu vou até sugerir, eu espero que tá bem visível aí para todo mundo. Eu vou ver se consigo aumentar aqui, ajustar. Agora melhorou. Acho que agora tá melhor, né? Agora tá melhor, tá grande, né? O André tá ali com o livro físico também. Mostra a capa da tua edição pra gente ver, André. À frente. É do Celd também. É do Celd. Bacana. Então, a gente vai fazer aqui a leitura, e eu penso que talvez nesse livro, nesse texto, a gente vai precisar seguir um caminho diferente daquele que a gente seguiu com o texto anterior, porque o texto anterior era curto, era um texto de 7 parágrafos, né? E a gente conseguia lê-lo assim bem rapidinho e depois ir voltando. Eu acho que no caso desse a gente vai precisar ir realmente parágrafo por parágrafo, até porque o Leon Denis, nesse ponto, eu admiro muito a escrita dele, por ele ser uma pessoa que consegue em cada parágrafo abordar um tópico bem definido, sabe?
Dificilmente você vê um parágrafo de Leon Denis que está solto no meio do texto. Nesse ponto, ele é realmente um artífice da palavra, né? Vamos lá. Então, faço a leitura, eu ou algum de vocês que gostaria de fazer? Gostaria que alguém lesse, para não ficar só a minha voz aqui. Eu, Nayara. Vai, Nayara, pode ler o primeiro parágrafo para a gente. A poesia, na realidade, é apenas uma forma de música. Ela é submetida às mesmas leis do ritmo, da vibração, que são as leis da vida em seus estados superiores. Passa a palavra. Vamos lá, agora bora comentar isso, gente. Isso não é a poesia, né? Isso é a lírica, que é um dos ramos da poesia. A letra de música. Quem mais, gente? É preciso lembrar que quando Leon Denis escreveu isso aí, parnasianismo era vanguarda, né? Parnasianismo era moda. Então, sem alongar aí nas origens da poesia, mas depois disso, muita água rolou debaixo dessa ponte e a poesia assumiu inúmeras formas não ritmadas, não metrificadas, não rimadas, né? E o próprio Leon Denis não se dá conta, mas metade do que ele escreve é prosa poética, é poesia. Ele escreve muita poesia sem saber que está escrevendo poesia. Muito bom. Quem mais? Fala, Luciana. Aproveitando aqui a carona do Alberto, eu mais amo o Glaucio no Leon Denis. Eu gosto muito do Leon Denis, até tinha aqui diversos livros no Kindle, acabei de baixar. Eu estou me adaptando, né? Porque a minha biblioteca é ambulante, que eu levo para viagem. Eu gosto muito do livro físico. Mas eu também estou me adaptando aqui, doei alguns livros, tentando desapegar, e alguns eu não desapego de jeito nenhum, continuo querendo físico. Mas o Leon Denis, nós estudamos na época da mocidade, eu, Cadu, nos grupos a gente estudava já o Leon Denis e o Espiritismo na arte. Mas eu não tinha. Mas eu estou lendo atualmente o gênio céltico, que vocês citaram, dessa origem céltica galesa, né? Lembrando que essa linguagem, que parece ser meio nacionalista, ele é, né, francês, aquela coisa, aquela empolgação do Leon Denis, aquela coisa, a linguagem dele é muito poética, mas o céu, ele fala, né, de ter tido encarnações celtas, assim como o Allan Kardec, né, e tem memória, recordações das épocas da região galesa ali, né, na França, e os celtas, né, que é uma origem nossa ancestral aí de outras vidas, quem sabe, né? Sabemos lá, né, onde nós nascemos em outras vidas, mas enfim, nem é tão importante isso, mas falando do texto dele, né, essa questão da prosa poética, porque os celtas têm, na ordem de bardos, é que eu estudo várias coisas, mas eu sou espírita, tá, gente? Não estou desviada doutrinariamente, odeio isso também, essas palavras de eu leio sobre tudo, não me enche o saco, desculpa o termo, tá? Vai estar gravado, assumo. Eu leio sobre tudo, eu gosto de estudar, eu não gosto desse preconceito, porque eu penso que Allan Kardec, que era à frente do tempo, e Leon Denis, que era um cara de vanguarda da época, embora na época fosse as poesias mais parnasianas e tal. Então, tinha a ordem dos bardos, dos ovates e os druidas, que já naquela época bem antiga, não estou falando que era perfeita a sociedade dos druidas, que não tinha os problemas
mas a visão do conquistador é muito diferente da realidade, assim como nos nossos povos originários, porque lá era na Europa, esses eram os povos originários daquela região, os nossos daqui, Tupi e Guaranis, que foram conquistados, os conquistadores só falavam barbaridade dos índios, mas os donos da terra eram dos índios, que eles chamavam de índios, mas que eram povos Tupi-Guaranis, ou de outras etnias que nem mais existem, porque foram dizimados de forma atroz, né? Então, os celtas, naquela região do país de Gales, tinham... Aí onde eu vou chegar? Eles tinham a cultura da poesia como encantamento pela vida. Então, essa coisa de trazer aquela eloquência, que eu amo no Leon Denis, que é a prosa poética que o Alberto citou, essa maneira dele escrever poesia em prosa, né? Ele se empolga, ele fala de forma lindíssima. Isso é uma coisa de bardo. Interessante, que pode ser até uma reminiscência, né, de vidas passadas, que é o que ele fala, né, no livro O Gênio Céltico. Eu estou lendo. E aí achei bem interessante porque justamente o que interessa para mim, essa que eu acho legal, né, essa questão que eu estou tentando andar nessa questão da minha com a natureza, né? Por que eu tenho tanta essa coisa de escrever? E é muito interessante que eu descobri que mesmo os nossos ancestrais dos espíritas de outras vidas já tinham essa ligação muito profunda com a natureza, né? Com essa questão de ver encantamento, beleza na obra do Criador. Fazia parte dessas culturas ancestrais, né? E a espiritualidade, né? Porque eles tinham a comunicação com os espíritos já em épocas muito antes até de Cristo, né? Bem antes, bem remotas aí, até da sociedade aí romana, é anterior, é muito antigo, né? Esses povos. Então, tem toda essa questão, né? Que a gente esquece, mesmo sendo espírita, que a gente reencarna. Que nós reencarnamos várias existências e o aprendizado na sociedade vai seguindo o curso, né? E sabemos lá que outras vidas também não tivemos o contato com a poesia, com a arte. Inclusive, os celtas tinham aquelas harpas, as liras, né? Que depois a gente, não sei se teve ou não ligação, mas a gente vê, provavelmente, né, na Idade Média, tudo tinha os poetas que... Aí se fala até lírico, né? Que é aquela coisa do lirismo, que é bem interessante. Eu não sei qual a ligação exatamente, né? Mas os trovadores e tudo herdaram todas essas questões aí que já vieram de muitos antepassados da cultura da humanidade, né? Então, é bem interessante que o Leon Denis tem essa eloquência, né, Glaucio? Fala muito, que é francês, aquele orgulho nacionalista, né? Mas a beleza da forma da prosa poética dele me encanta. E também que a gente tem, de alguma forma, uma origem aí, né? Uma origem de outras existências que hoje a gente tem a herança no espiritismo. Do próprio codificador Allan Kardec, né? Então, ele mesmo falou. Allan Kardec é o nome dele, druida, né? Acho que a Raquel está levantando a mão. Igual. Temos aqui Raquel e Edilson. Levantaram a mão basicamente ao mesmo tempo. Edilson... Sintonia. É sintonia. Vamos deixar a Raquel, então, começar, né? O Edilson Cavalheiro. Eu estou refletindo aqui no que o Alberto Centurião trouxe, mas eu estou olhando para esse trecho aqui, né? Mesmo a gente tendo uma mudança grande na forma de fazer poesia, né? A questão da métrica, ela vem recebendo menos atenção e talvez o conteúdo recebendo mais, né? A necessidade de trazer algum conteúdo, né? Mas mesmo assim, eu acho que quando ele coloca essas leis do ritmo, da vibração, ele extrapola um pouco essa questão, embora ele esteja falando de música, de musicalidade, né? Eu acho que ele extrapola, porque quando alguém traz essa leitura, trazendo a própria interpretação, né? Ela de alguma forma está impondo um ritmo ali, está impondo uma vibração, está impondo uma organização para aquela sonoridade ali do poema, né? Então eu não sei, eu
eu estou refletindo até agora, estou elaborando aqui, né? Mas eu acho que ainda tem, mesmo com essa mudança toda, né? A gente ainda pode sentir, pode ver essa questão da vibração do ritmo, né? Nos poemas, no nosso grupo mesmo, a gente vê bastante, né? Então, eu entendo que quando a gente ouve essa questão do ritmo e da musicalidade e tal, da música mesmo, a gente lembra desse poema que era cantado, né? Desse poema que era interpretado dessa forma, mas eu não sei se ela perdeu totalmente essas características, sabe? Ainda tem alguma coisa desse ritmo na poesia atual, né? Não Ela sei, era isso não, que eu estava pensando aqui. ela não perdeu, ela se libertou. Essa seja a palavra mesmo, né? Mas continua tendo ritmo e vibração, né? É aí que eu estou elaborando ainda, estou pensando no que É ele a, trouxe aqui para gente. a diferença entre uma valsa e uma composição atonal, né? Mestre Edilson? Opa, está me ouvindo? Maravilha. Eu diria que o Leon Denis ele é vítima do próprio tempo dele, né? Nesse momento. Ele simplesmente aborda a questão baseada naquilo que ele vivenciava naquele momento, né? Ele vinculado já à doutrina espírita, à espiritualidade, e sem perder as suas características de época, né? Tudo aquilo que ele vivenciava. E ele não saberia, se ele fosse, por exemplo, trazer para os dias de hoje, aqui no Brasil, uma música funk com poesia, eu não sei se ele iria ter essa mesma ideia de poesia, da realidade. Ele iria falar, talvez, da vulgaridade, não sei o que queria falar. Mas o que a gente vê nisso mesmo é que ele restringiu um conceito, que daí não é uma definição, é um conceito próprio dele, por causa da época que ele vivia. Né? Se a gente for ler mais adiante, a gente vai ver que ele fala muito de alguns autores lá, e a gente vê que tem alguma coisa a ver com o que ele pensava de poesia, também de música. Quando ele fala aí, ele está na época ainda, né, dos bardos, né, que cantavam, os heróis, que inventavam aquela coisa toda e tal, porque realmente eles faziam a poesia e, ao mesmo tempo, estava ali a música. E aí, por isso que ele traz, eu imagino, né, que ele traz isso daí. Eu gostei muito quando o nosso querido Alberto colocou que, de fato, a poesia se libertou, de fato, desse vínculo que era um peso para a poesia, na minha opinião, um peso enorme que a poesia carregava, porque era uma coisa, sem uma coisa, a outra não funcionava. Não tinha personalidade própria. E a poesia se libertou e se transformou. Hoje, a poesia tem personalidade própria. Ela transita por todos os meios sem ficar vinculada a nenhum deles. Ela é livre, na minha opinião. Só isso. Luciana? Eu me empolgo porque eu amo muito o Leon Denis. Eu gosto muito da forma como ele escreve, a entonação, porque ele é muito poeta, a alma dele é de poeta, embora ele escreva prosa também. Mas eu concordo com o Edilson, né, muito da época, até porque uma vez o Renilson, eu vou dar um exemplo da minha própria, eu nunca tinha percebido, mas o Renilson viu musicalidade nas minhas poesias que são bem modernas, eu pelo menos eu penso que elas não são um estilo... não são um estilo... Eu já escrevi com rima, com estrofe, quando eu era criança, eu gostava de fazer, eu tentava punheta, eu achava lindo, porque eu era fã, lia Camões, aquelas coisas. Os trovadores, eu sempre achei lindo. Eu gosto, acho bonito. Tem uma musicalidade. Mas eu lia, né, essas coisas. Mas aí eu não consigo mais escrever assim hoje, depois de adulta, a minha forma de escrever é completamente diferente. Mas o Renilson, quando declama, inclusive, as minhas poesias, eu gosto muito mais quando eu declamo. Porque parece que ele vê uma cadência, um ritmo que eu não tinha percebido. Quando o Renilson falou, eu falei, putz, esse cara entende coisa, porque eu mesma não tinha percebido isso. Inclusive, já teve situações que as minhas poesias foram musicalizadas, foi uma grande surpresa para mim.
Porque alguns músicos viram poesia, viram ritmo numa poesia que é feita de forma bem livre. Eu sou muito de focar muito mais no meu sentimento, no que eu quero passar, no sentimento de mensagem, e deixar fluir. Só que como eu gosto de ler poesia, sempre li, gostei de literatura, daquelas alunas assim, que antigamente falava CDF, né? Eu gostava de literatura, você ia adorar se eu fosse sua aluna, Glaucio, porque eu amava, lia, eu gostava dos trovadores, eu adorava aquele romantismo. Eu tentava escrever, mas não rolava. Eu tentava duas, sabia que tinha que ter a rima, a métrica do soneto, né? Como que faz? 2 quartetos, um terceiro, aquelas coisas, né? De contagem das estrofes. Só que eu, como adulta, nessa minha última fase, que foi para esse lado mais espiritualista e de contato com a natureza, comecei a perceber que a minha ligação, e porque eu estou lendo Leon Denis, estudando essas coisas dos bardos e etc., por causa dessa identificação, justamente com a poesia, os trovadores, com essas coisas de origem, porque eu sou espírita e porque eu estou tão ligada com isso que eu mesmo não entendia. Porque veio uma coisa que parecia que fluía, tipo Auen mesmo, né? Auen tipo, é um termo que os druidas falam, que é inspiração das musas, Glaucio. Olha o que eu descobri estudando esse negócio aí. Tem musa inspiradora. Auen quer dizer musa inspiradora. A musa mesmo, igual aquelas da Grécia. Tinha aquelas da Grécia, todas aquelas musas. Então, eu achei muito legal que eu fui estudar isso para me entender por que aconteceu esse negócio estranho, começou baixar a poesia, que nem, tipo, do nada, não foi do nada, né? Porque eu estava no FECEF e depois o negócio começou a vir que nem aqueles, como é que fala? Parecia um pentecoste de poesia. Eu parava de escrever poesia, não estava entendendo, graças a Deus, o Glaucio e o Alberto me ajudaram, e, tipo assim, eu não entendia, mas meu estilo era completamente diferente quando eu era criança. Entende? Porque eu pedia para minha mãe ditar. Eu queria escrever, meu sonho era ser jornalista. Aí eu amava ter o sobrenome Lima Barreto, né? Porque foi um grande jornalista e justamente porque ele era negro. Bom, eu falei. E eu amo essa coisa de diversidade. Então, essa liberdade me encanta. E eu me sinto assim, como se eu fosse, assim, meu avô teve fase parnasiana, sabe, Alberto? E eu me sinto simbolista, sei lá, um monte de coisa. Eu me sinto como se eu fosse numa armadura, que eu não consigo me expressar se eu tivesse que me prender à rima e à métrica. Mas não é porque eu não sei escrever com rima e métrica, entendeu? Eu não consigo mais escrever assim. Mas aí acho que esse trecho ele tem uma visão ligada à época, sabe? Essa influência da época, né? Tem que pensar da época do texto, contextualização histórica. Né? Talvez hoje ele pensasse diferente se tivesse encarnado agora. Antes de passar para a Helenita, só para a gente dar uma situada, tem umas questões a respeito do ritmo que ele coloca, que depois eu vou trazer assim, o dado histórico, coisa e tal, mas assim, só para situar, quando o Leon Denis escreve esse texto, ele já estava com 76 anos de idade. Né? A gente tem quando a gente analisa às vezes os textos do passado, a nossa tendência de repente esquecer que o autor tem idade, né? Ele escreve esse texto já aos 76 anos de idade, e eu percebo, não só nesse trecho, mas nesse capítulo como um todo, onde ele fala da literatura, eu percebo o peso desses 76 anos de idade dele. Né? Me desculpe, mas isso não é desculpa. Estou com 72. Mas, Alberto, mas você é o Alberto, você está à frente do nosso tempo. Logo eu fico para trás, viro memória. Aí depois eu vou falar um pouquinho dessa coisa do ritmo que ele coloca ali, que tem uma questão histórica nessa noção do ritmo da poesia, mas eu quero primeiro deixar a Helenita falar. Bom dia, pessoal. Desculpa o atraso aí.
Eu só queria, como eu entrei assim correndo e consegui entrar no bonde, eu queria só saber a pergunta, o trecho que está sendo estudado. Eu cheguei a ver aqui, eu consegui ver a hora que o Glaucio estava colocando na tela. Eu queria saber se foi lido o trecho todo ou só a primeira. Né, só alguma parte dele, porque, na verdade, eu tenho interesse em comentar o finalzinho do trecho, então eu não sei se já entrou em discussão. Não, a gente leu todo esse primeiro parágrafo. A poesia, na realidade, é apenas uma forma de música, ela é submetida às mesmas leis do ritmo, da vibração, que são as leis da vida em seus estados superiores. É desse trecho que a gente está debatendo. Ah, tá. Não, ok, só isso. Obrigada. Como mais ninguém levantou a mão, essa questão que o Leon Denis traz, né, essa colocação que ele faz sobre o ritmo, a gente tem que pensar, por isso que eu falo, eu acho que é o peso da idade, com todo respeito ao Alberto Centurião, porque o Alberto Centurião não tem idade, ele é eterno. Né? Ele é atemporal. Ele é atemporal, né? Mas por isso que eu penso que essa colocação do Leon Denis mostra que ele é um cara meio apegado a uma literatura do 19. Porque, por exemplo, o Centurião lembrou que o que estava na crista da onda, naquele momento ali, era o parnasianismo, sendo que o parnasianismo só graçou no Brasil. Ele só graçou no Brasil. Em outros lugares, principalmente na França, o que havia, o que era o must, era o simbolismo. Tá? Sendo que o simbolismo ele guarda algumas características semelhantes com o parnasianismo no tocante à questão da forma. O simbolismo ele também tem uma preocupação com o aspecto formal. Tá? Então você vai ver a maioria dos poemas simbolistas a métrica é regular, você tem rima interna, você tem rima externa, você tem rima ideológica, mas ele é aquilo que a gente chama assim, é o poema quadradinho, né? Ele é dentro daquele modelinho, tanto que a maioria dos poemas simbolistas, eles são de formas fixas. São odes, são éclogas e principalmente o soneto. A questão do ritmo é importante a gente pensar que é o seguinte, por que a poesia de séculos anteriores ao século XX privilegia as métricas, as formas fixas do verso? Porque a vida era mais simples. A vida era comparativamente mais simples. O sujeito, ele sabia desde cedo o que ele ia ser na vida. Por quê? O pai dele era sapateiro, o avô dele foi sapateiro, o bisavô dele foi sapateiro. Ele é da guilda dos sapateiros. Ele é da família, ele é de uma família de sapateiros. O sujeito era nobre porque a família dele, o pai era nobre, o avô era nobre e assim sucessivamente. O ritmo poético, isso quem diz pra gente é o Otávio Paz, num livrinho sensacional chamado O Arco e a Lira. O ritmo poético, geralmente, ele reproduz o ritmo da vida. O que a modernidade vai trazer para a gente? Quando a gente fala em modernidade, a gente já está falando de século XIX. A vida começa a ficar cada vez mais dinâmica, mais rápida. E aí, aquele verso, aquela forma fixa, aquele ritmo muito marcadinho, ele já não dá conta da vida. Tanto é que os primeiros poetas a levarem a sério a ideia da métrica irregular, do verso livre, dos versos brancos, que são aqueles versos sem rima, são justamente os românticos. Quando você tem o alvorecer do século XX, com aquilo que a gente vai convencionar chamar de modernismo, é quando a modernidade realmente se
compõe e a gente percebe que há um dinamismo no cotidiano, e esse dinamismo vai se refletir na diversidade de formas poéticas. Tanto que o que a gente vai dizer é que o grande barato do século XX, e que nesse nosso já não tão recém-iniciado século XXI se mostra como uma coisa muito, muito forte, é que tudo é permitido. Você tem os poetas que vão fazer os versos forma fixa, soneto, quadra, meia quadra são formas fixas, e você tem esse dinamismo dos poetas que apresentam versos livres, versos brancos, e que tem um ritmo mais dinâmico. Um é melhor do que o outro? Não, um não é melhor do que o outro. Né? O melhor é sempre aquilo em que o poeta se sente à vontade para a sua expressão. Né? Então, esse é que é o barato da coisa. É que a modernidade traz isso. E eu sinto que o Leon Denis não lida bem com isso. Ele não lida bem com essa diversidade. Tanto que tem momentos nesse texto em que ele vai dizer que a poesia entrou em decadência. Cara, ele está falando isso em 1922. Né? Tudo bem, ele não precisava saber o que estava acontecendo no Brasil, mas ele tinha a obrigação de saber o que estava acontecendo na França, em termos poéticos. Né? Então, só para a gente fazer essa contextualização do que é o ritmo em cada momento e de como, de repente, o então senhor, né, o já não tão jovem senhor Leon Denis estava lidando com essa mudança estética, a qual ele, naturalmente, isso não é problema nenhum, ele dá meio que uma rejeitada. Vai, Alberto. Pois é, né? 1922. O futurismo eclodiu em 1909. O dadaísmo em 1916. O surrealismo em 1920. Um terremoto acontecendo e ele botando a mão na parede e dizendo: esse é um território estável. As placas tectônicas da Europa são muito bem assentadas e um terremoto acontecendo em volta. Mas, e Alberto, para continuar na sua metáfora, a França sendo o epicentro desse terremoto. O epicentro, tudo isso que falei estava acontecendo. Quer dizer, o futurismo na Itália, o dadaísmo na França. Né? Então, Baudelaire já estava ali fazendo Le Petit Poème en prose, né? Pequenos poemas em prosa. Mas eu queria voltar mais antigamente, Glaucio, antes da escrita. Porque a poesia ela existe antes da escrita, né? A poesia é originariamente falada, cantada. Il declamato cantabile. Era ritmo, né, uma percussão, e uma pessoa declamando um texto, e era dessa forma que se preservava a cultura. Era dessa forma que o conhecimento passava de uma geração para outra geração. Era dessa forma que se preservavam os clássicos, os textos históricos, que antes de ser escrito eram guardados por tradição oral. Como é que eu ajudo, como é que eu me garanto que a pessoa que vai repetir o meu texto para o outro repetir não adultere muito? Eu crio uma forma fixa, repetitiva, amarrada com rimas. E isso, primeiro, ajuda o meu declamador futuro a decorar o meu texto. E, segundo, obriga o meu declamador futuro a ser fiel ao meu texto. Então, a métrica e a rima
surgiram a métrica em decorrência do ritmo que veio primeiro, né? Teoricamente. Mas, na sequência, a rima veio como um fator de criar uma estrutura que se repete, que se repete, que se repete, e aí a informação sequencial vai sendo encaixada nessas formas e, dessa maneira, evita-se a adulteração, ou pelo menos se reduz o volume de adulteração. Aí veio a imprensa. E com a imprensa eu não dependo mais da memória, fica escrito. Né? Como diz o bicheiro, vale o escrito durante 3 dias. Fica o texto escrito, fica o poema escrito. E aí a imprensa trouxe uma revolução silenciosa, não essa revolução radical dos vanguardistas. Trouxe uma revolução que surgiu a poesia para ser lida, a poesia para leitura silenciosa, que é diferente, ela tem características diferentes da poesia para ser declamada. Claro que pode ser declamada, claro, mas foi adquirindo características diferentes. E essa necessidade da forma fixa foi se desgastando, se diluindo. Não era mais as razões originais da forma fixa não eram mais necessárias. Com a poesia silenciosa, morreu o bardo. Né? O poeta não saía mais cantando seus poemas, ele publicava o livro e vendia o livro. E outras pessoas declamavam ou liam em silêncio. Então, o bardo morreu. O cantante de poesia foi preservado em algumas culturas, no Nordeste com os cordelistas, no Sul tem os cantadores repentistas, mas isso são pequenos nichos. De um modo geral, a poesia, no seu grande espectro, ela se libertou da necessidade de ter uma forma fixa e de ser cantada. A partir daí se desvinculou música de poesia e continuou havendo a lírica, que é o ramo da poesia, para ser cantada, né? Para produzir canções, que é onde se casam música e poesia. Mas criou-se, desenvolveu-se naturalmente um ramo de poesia independente da canção, independente da lírica. E aí isso abriu possibilidade para experimentos literários, linguísticos, rítmicos muito diversificados. Não por acaso, também nesse mesmo período, foi se experimentando novas formas de música, música atonal, minimalista, foram surgindo 1000 caminhos aí, foi se redescobrindo a música indiana, cítara, etc. Era essa a pergunta que eu ia fazer, né? Se a música ela veio teve uma variante do trovadorismo, né? Das poesias trovadorescas, porque a poesia era cantada, né? E a música hoje em dia ela também não é exatamente uma poesia, mas como é subjetiva e como não tem uma métrica, rima, será que também é uma forma de trovadoresca, né? Um ritmo, uma variação? Não sei se vocês conseguem entender. Eu vou me arriscar a uma resposta para a Nayara, porque eu acho que a pergunta da Nayara acaba focando no trecho que eu acho mais problemático dessa fala do Leon Denis. O Edilson já está até rindo. Porque quando ele fala, ele começa dizendo a poesia, na realidade, é apenas, esse apenas é que me incomoda, talvez, né? Apenas uma forma de música. Eu penso que quando ele faz isso, ele está demonstrando que ele não entende direito nem de poesia, nem de música. Porque é fato que, como disse a Nayara, né, é fato que música e poesia têm uma relação muito antiga.
Tá? Eu fui pesquisar aqui, por exemplo, a etimologia da palavra lírica vem de lyricus, do latim, ou do grego lyrikos, que é o ato de cantar com o acompanhamento da lira. Durante o período do trovadorismo, eu sei que a gente está fazendo muitos saltos, para poder dar conta, a gente tem que dar uns saltos históricos. Durante o período do trovadorismo europeu, como a maioria da população era de iletrados, tem um livrinho, História Social da Literatura e da Arte, do Hauser, que ele diz, eu não sei como ele chega a esse número, tá, gente? Mas ele diz que 97% da população europeia era de iletrados até mais ou menos o final do século XV. E aí, Brasil, hoje, 60% da população é analfabeto funcional. É analfabeto funcional. E aí a música era uma maneira que facilitava, como disse o Alberto, a difusão da poesia. Conforme você tem a difusão da escrita e as pessoas vão dominando a leitura, a poesia vai se separando da música e vira aquilo que o Umberto Eco vai chamar de cosa mentale, uma coisa mental. Mas a relação entre poesia e música nunca foi totalmente desfeita. Eu sempre digo o seguinte: poesia e música são duas amantes sem vergonha, porque quando elas se encontram, elas se amam loucamente. E a gente tem um histórico dessa relação. Agora, daí a dizer que a poesia é apenas uma forma da música, como se você estivesse subjugando a poesia à música, eu boto na conta do conservadorismo de Denis. Dessa visão que ele deixa muito clara, que ele tem essa visão conservadora da poesia. Porque geralmente eu digo que a poesia, né, a poiesis é o objetivo, é a meta de toda arte. Toda arte almeja o efeito da poiesis. Por quê? Poiesis é a música. É a música. A gente sabe que tem um texto chamado A Música Venceu. É um livro que saiu há uns anos atrás aqui no Brasil, em que o cara diz por que a música se tornou a forma de arte predominante no mundo. Porque ela serve, inclusive, como ruído de fundo. Ela serve como ruído de fundo por quê? Porque a sociedade odeia o silêncio. Só que num dos capítulos desse livro, o autor ele diz que a música ela almeja gerar o espanto. E qual é a arte que consegue gerar o espanto? É a poesia. A poesia te espanta. Porque a poesia, por mais que ela seja falada, por mais que ela tenha um aspecto oral, ela também te convida a calar a boca. É aquele momento que você lê um poema e aí você para e de repente parece assim, e agora? Para onde eu vou depois disso? Como é que eu volto para o mundo real? E vamos ser bem honestos, né, gente? São poucas as composições musicais que conseguem fazer isso. Sabe? Eu sempre digo, e aí tomando, por exemplo, o meio espírita, propriamente dito, você pega uma composição como a Canção da Alegria Cristã, ela é tão perfeita. Por quê? Porque ela é um poema cantado. Ela é uma poesia. Ela convida a comunidade. Você pega a música tema da Abrarte, ela desenha, você vê o cenário se montando na sua frente. Quando você lê a música tema a música da Abrarte, você para assim, e agora?
Quando você vai, por exemplo, a algumas composições de grupos como GAN, Alma Sonora, o nosso Moacir Camargo, elas te espantam. Elas te espantam. E aí você de repente não sabe mais o que fazer depois daquilo. Quem já viu Moacir Camargo cantando, sabe do que eu estou falando. Tem momentos que... E a música do Moacir Camargo, ela é cheia de dissonâncias, ela não tem rima, ela é um caleidoscópio. Mas, cara, quando você ouve ele dizendo assim, um pensamento não muito feliz caiu na calçada, não buscou ajuda, se arrastou. Você se vê ali. E aí você tem o espanto. E nesse espanto é o efeito poético. Não sei se eu respondi a Nayara, só estou provocando. A Helenita está com a mão levantada. Tudo beleza. Eu queria comentar que sobre essa relação da poesia com a música, do que eu vivo, assim, sabe? Eu quero compartilhar com vocês. Às vezes eu tenho inspiração e vou lá e escrevo. Sinto sempre que eu me disponho a estar escrevendo alguma poesia porque alguma coisa me sensibilizou e aí eu sinto essa necessidade, né, de me expressar escrevendo esses sentimentos e aí às vezes vamos supor, depois que a poesia está pronta, eu leio, releio e tal, e já aconteceu algumas vezes de eu olhar e falei assim, gente, isso aqui é uma música, isso aqui é uma música. E aí eu pego o gravadorzinho e aí, né, me gravo, porque se a gente não gravar na hora também pode, né? A música vai embora e você não lembra nunca mais, né, daquele ritmo, né, daquela coisa. E isso também já reparei de outras poesias, não só algumas minhas. Isso já aconteceu uma vez com uma poesia minha, mas já aconteceu da primeiro volume do nosso Uma Oportunidade Chamada Vida, teve uma lá que eu li, eu falei assim, gente, isso aqui é uma música, né? Era uma pequenininha, não lembro de quem que era. Falei, gente, isso aqui é uma música. E aí, da Alta de Souza também tem uma lá, eu não me recordo qual, que eu estava lendo, né? Alta de Souza. Aí eu falei, gente, isso aqui é uma música. Aí eu comecei a cantar, gravei também. Tem uma do livro Para Sempre, né? Que do João a poesia é do João Cabete, especificamente, chama Excelso Lampadário. Fala, né? Salve Kardec, apóstolo do bem, que veio ao mundo, que trouxe ao mundo a paz do grande além, ou do grande bem, uma coisa assim. Falei assim, gente, isso aqui é uma música. Aí no meu ouvido já começa a tocar a música dentro do meu ouvido, né? Aí eu conseguia ouvir, assim, só esclarecendo que eu não tenho mediunidade aflorada nem nada. Não vejo, não ouço nem nada, mas enfim. Essa especificamente, quando eu li, ficou tocando, sabe aquele instrumento eu não sei o nome dele, é onde banda marcial, parecia um ritmo marcial, assim, sabe? Aí eu comecei a escutar. Salve Kardec, apóstolo do bem, que veio ao mundo, que trouxe ao mundo a paz do grande além. E aí eu ficava escutando os instrumentos, assim, a música tocando, sabe? E, na verdade, ela estava ali em forma ela estava escrita ali, só poética. Então, assim, eu acho muito interessante essa relação, assim, da poesia com a música. Muitas vezes elas estão de mãos dadas, né? Muitas vezes cada uma no seu quadrado, né? Assim, às vezes a música não tem poesia nenhuma e às vezes a poesia não tem música também, e às vezes as duas têm os dois, né? Então, eu acho muito interessante, queria compartilhar isso com vocês. É uma pergunta, não é uma crítica, talvez seja um pouco polêmica,
Mas essas ideias, até de Leon Denis, na obra que eu já li um pouco a obra, e um pouco do Espiritismo, né, Leon Denis, Espiritismo, essas ideias não são um pouco conservadoras? É a provocação. Vai, Luciana. Então, eu estou tentando aqui trazer uma reflexão no grupo, porque o Leon Denis, eu concordo, Nayara, parando para pensar, eu sou super fã do Leon Denis, mas o pensamento crítico é importante, né? Porque nós estamos aqui para fazer essa reflexão mais a fundo. Esse livro do Leon Denis tem uma parte que fala de ética e estética. Então, eu coloquei uma pergunta, até tinha colocado para o Alberto, mas acho que é legal abrir para o grupo, né? No chat. Em relação, porque o que nós estamos falando da forma, mas está correlacionado com a visão do autor Leon Denis sobre ética e estética. E nós falamos muito no movimento espírita, especialmente, e nós que no movimento de arte, sobre a questão do bem, do belo e do bom. E como ele relaciona ética com estética. Porque aí entra o conceito do que é o belo, de beleza. Então, ele fala também da música, inclusive eu estava lendo aqui alguns trechos que ele está citando até essa questão dos bardos, né, dos trovadores, enfim. E como é que a forma como ele tem, o conceito que ele tem de ética e estética do que é bem, bom e belo, tá? Está correlacionado, no meu ver, né, com essa visão que ele traz da poesia também, Glaucio. Me veio essa, né, Glaucio, Alberto, o grupo todo, está correlacionado, porque é um conceito mais profundo aí da visão que ele tem de ética e estética. O que é estética para Leon Denis? Entendeu? Para esse autor, porque nós estamos estudando esse autor. Então, acho que é legal a gente esmiuçar aí da onde vem esse conceito da poesia, porque ele vai trazendo nessa mesma obra, se a gente lê inteira, acho que é legal até a gente ler inteira, depois ir parte a parte, né? Para aprofundar, porque nós estamos, em boa parte, nos baseando nesse livro como estudo, né? Para desenvolver o nosso movimento de arte espírita. E, claro, é importante também colocar questionamentos, porque, inclusive, eu aprendi isso sendo espírita, que é ciência, filosofia e religião, nós estamos praticando aqui a filosofia, enquanto poetas aqui, filosofando juntos, a arte de pensar, que não é para você aceitar como verdade absoluta tudo. Não é para você aceitar todas as obras, inclusive mediúnicas, porque muitas delas são medianímicas, sim, sempre tem alguma coisa do médium, então quem estuda realmente Kardec, sabe que é importante a gente questionar e evitar, eu não gosto de verdades absolutas, mas desde criança, nunca foi a religião. Então, o que eu aprendi sendo espírita é que precisamos aprender a pensar. Então, esse conceito é mais profundo. Então, vamos lá, o que é ética e estética? Aí entra um conceito bem avançado aí, que eu acho que o Glaucio talvez possa nos ajudar, professor de literatura. E o, sei lá, dar um norte. Bom, aqui pela fila, primeiro eu, depois Alberto. A pergunta da Nayara, né, se a posição do Leon Denis não seria uma postura conservadora, a resposta é sim. Leon Denis é um conservador, e isso fica muito claro em diversos textos dele. Não apenas no Espiritismo na Arte, mas basicamente em tudo o que ele escreve, a gente sente uma postura conservadora. Eu até digo que Leon Denis é um cara complexo, porque ele é um conservador em alguns aspectos, em outros ele é um cara com uma visão totalmente diferente. Mas na maioria das vezes ele é realmente alguém bastante conservador. Eu até vou confessar aqui a vocês que uma coisa que às vezes me incomoda, quando as pessoas falam de Leon Denis, e dizem assim, porque se Kardec não tivesse codificado o Espiritismo, Leon Denis teria. Eu acho que o Espiritismo não sairia da França, se fosse assim. Porque, mano, é muito óbvio, a cara do Alberto é ótima, é muito claro quando você compara os discursos de ambos, que Kardec é um cara que ele tá vendo lá no século 30, mano. O cara... Gente, até hoje,
Eu sou um estudioso, eu sou um pesquisador. Até hoje, eu não li nenhum outro pesquisador, filósofo, estudioso que tenha dito algo nesse nível. Se aquilo que eu estou dizendo aqui for comprovado que está errado, corrija-se o que eu escrevi. Eu nunca vi ninguém falar isso. Isso é sinônimo de um sujeito com um pensamento que a gente não consegue abarcar. O pensamento de Kardec, nesse sentido, é tão gigantesco que a gente não consegue abarcar. Leon Denis é legal. Ele é um cara bacana, eu gosto dos textos dele. Mas o tom dele é mais pela conservação, não, pelo tradicional, coisa e tal. E aí entra isso que a Luciana falou, do belo e do bom. Né? No movimento espírita, é muito difundido o trecho lá do Conduta Espírita, que diz que a arte deve ser o belo gerando o bom. Bom, primeiro a gente tem que pensar o seguinte, o Conduta Espírita é um texto que a gente precisa pensar em algumas coisas. Essa noção de belo gerando bem não é nova. Não é nova. Por quê? Quando você vai lá na República de Platão, quando você vai na Poética de Aristóteles, eles já estavam falando disso. Eles já falavam que o belo gerava o bom. Então você vê que essa frase... Aristóteles falava que o horror gera o bom. Olha isso. Essa é a essência da tragédia. A essência da Criar tragédia. uma cena que cria um estado de... deixa o espectador tão horrorizado que ele vai ter um insight, vai ter uma experiência transformadora, então isso vai produzir o bom. O horror com o mal produzindo o bom. O bom. O feio da dona Medeia matando as crianças e suicidando, produzindo consciência. Consciência. Então, é o feio, o horrível, criando o bom. Aristóteles. Eu entendo isso, Alberto, mas eu sinto muitas vezes que quando a gente pensa nessa fala do Aristóteles, ele está pensando num horrível que é tornado belo, pelo trabalho estético. É aquilo que mais tarde o Kant vai chamar de o sublime. É aquilo que te provoca o horror, por quê? Porque ele é bem feito. O maior problema é quando a gente pensa belo gerando bom. Aristóteles fala num belo que pode ser incômodo. Daí é o horror. Mas o que a gente pensa como belo? A gente pensa em coisas agradáveis. E aí a gente tem que fazer que nem o Sócrates. O Sócrates, eu sempre digo que é o sujeito complicado do rolê. Tá todo mundo lá festejando, tá todo mundo brincando. Sócrates, depois de 2 taças de vinho, levanta a mão e fala assim: o que é o belo? O que é a beleza? Porque o que é belo num momento não o é no outro. O que é belo para um não o é para outro. Exemplo que eu posso dar daqui de dentro de casa. Eu sou um apaixonado pela poesia modernista. Eu sou apaixonado por versos livres. Minha esposa é apaixonada por sonetos. Para ela, o soneto é uma coisa fantástica, perfeita. São 2 conceitos diferentes, são 2 percepções diferentes da beleza textual. E aí, quem está certo? Se você começa quando fala o belo gerando o bom, tá. A gente primeiro tem que entender que beleza não é uma coisa única. A gente tem que entender que beleza é mutante, é mutável, está submetida a percepções individuais, culturais. E aí? Como é que a gente lida com isso? Refletindo um pouco com vocês, né, essas citações aqui, essas reflexões que vocês estão propondo aqui, eu fiquei refletindo aqui também quando eu falei do contexto histórico, porque o contexto histórico ele também define a estética do momento, é o que eu imagino. Então, é importante esse contexto histórico. Quando eu falei do conservadorismo, né, da questão pelo momento atual, porque sempre tem um debate, vou dar exemplo de música, fugindo um pouco de poesia, mas tem a ver.
a música atual com a música erudita, os estilos atuais, funk, isso e aquilo, são estilos dessa época. Então, a estética dessa época. Não estou dizendo que é o belo, mas é o da época. Como a gente está estudando, né, a poesia na época e tal. Então, acho que essa questão de geração histórica interfere um pouco. É a minha percepção aqui, da questão atual, do estético, do bom, do belo, é a concepção atual que eu estou fugindo do contexto erudito. Vamos ver aqui. Eu acho que Centurião ainda tinha algo a dizer e depois vem Luciana. Perdão. Pois é. Quando você fala de ética e estética, né, me parece que a estética do Leon Denis vem um pouco contaminada de ética. E ética é de um departamento, estética é de outro departamento, esses dois vetores interagem e produzem, geram. Então, quando o meu belo pretende ser ético na sua estética, eu contaminei o conceito. Isso me leva a buscar um padrão estético referenciado moralmente, aí já não é mais ética, já é moral. A moralidade contaminando a estética. E aí eu passo a produzir dentro de um parâmetro de linguagem, dentro de um padrão estético que atende à minha moralidade. Por isso mandaram vestir os corpinhos no teto da Capela Sistina, né? Que o Da Vinci pintou tudo pelado. Da Vinci não, o Leonardo. Michelangelo. Pintou tudo pelado. Então, me parece que quando se entroniza, se coloca essa frase, a arte deve ser o belo criando o bom, e o conceito de bom contaminando o conceito de belo, e conforme a perspectiva do sujeito, o conceito dele de bom pode ser bem reduzido. Isso vai ter um efeito redutor sobre o conceito de belo. Isso nos leva, isso eu penso que tem tido um efeito profundamente deletério sobre a produção dos artistas espíritas, não só na poesia, mas no teatro, na pintura. Você vê que quase não temos pintores espíritas, né? Fora os mediúnicos. Por quê? Me parece que a gente tem muito uma arte espírita do bonitinho, do louvor, porque o louvor é bom, né? E pode ser belo, da gratidão, da publicidade de alguns conceitos, como caridade. Então, o belo está muito encolhido, muito enquadrado dentro de uma moldura da moralidade vigente no movimento espírita, que quer padronizar o que seja bom. Então, nós saímos de uma camisa de força da métrica, da rima, e entramos numa camisa de força temática, conceitual. Isso é limitante. Luciana? Graças a Deus. Louvado seja Alberto Centurião. Amigo, então, desculpa o desabafo aqui, gente. Isso é uma coisa que eu venho trazendo, assim, que vocês falaram, responderam muito bem a pergunta, né? Que, na verdade, foi um desejo de levantar essa questão.
Sei que é um assunto que é polêmico, porém penso que nós precisamos aprofundar o estudo, né? Tem aquela história que tá faltando Kardec, tá faltando estudar, né? Porque, gente, essa reflexão de ética e estética é essencial para nós artistas. Nós temos que parar e pensar o nosso fazer. Então, eu aprendi isso no FESEC, tá, gente? Eu sou fecefiana de coração. Ensinar a gente para e pensa a respeito da arte que você faz. Primeiro que eu não sabia nem que eu estava fazendo arte, a princípio. Bom, atualmente eu estou me reencontrando e o porquê de mais de 20 anos que esse encontro. Então, resumindo, assim, gente, eu tenho uma super dificuldade de síntese, né? Mas eu vou tentar. O que eu queria colocar aqui, tá? Eu até escrevi que me ajuda. O problema é um padrão único de beleza que anula a percepção da beleza do outro, que para mim isso é uma questão muito perigosa. Já vi esse filme, não gostei. Não gostei do filme. Ou quando você começa a anular, porque assim, é muito sutil, mas nem tanto, né? Porque quando a gente vê o domínio dos povos, que se anularam culturas, né? Que se mataram, genocídio, etc., violência, é totalmente fora de espiritismo, ou do que se ensina no espiritismo, ou em qualquer moral. Né? Essa confusão do que é moral, do que é ética, do que é estética, né? Leva a uma coisa muito grave, que a gente acaba contribuindo para a violência. Quando você anula a cultura do outro, quando você acha que tua noção de beleza é melhor que a do outro. Tu aceita a diversidade. Porque como você vai produzir arte e filosofia, porque quando você produz arte, você também produz filosofia, porque você tem que pensar, porque se não pensar, tudo bem, você pode até fazer uma arte aí só forma, para forma. Mas, de alguma forma, tem alguém que produz, que é o intelecto, que produz o fazer, né? Então, a gente tem que pensar, parar e pensar que a gente pode estar anulando o outro. A sua noção de beleza é única? Ontem foi falado aqui pelo Alberto, não é a única noção de beleza. Claro que existem, de acordo com o momento histórico, os padrões, né? Mas é muito grave isso, gente. Assusta. Então, a gente tem que parar sim para pensar. Glaucio, desculpa, amigo. Você chegou num ponto crucial que me toca. Não, isso também me incomoda, Luciana, porque existe um livro publicado aqui no Brasil nos anos 80, intitulado O Controle do Imaginário. É um livro sobre teoria literária. Nesse livro, o autor, Luiz Costa Lima, ele fala de como o catolicismo, o ideário cristão, promoveu um controle da arte durante um bom período de tempo na Europa. Guerras, e muitas guerras. Séculos. E o que eu fico, às vezes... Sim. E o que eu fico, muitas vezes, incomodado é de pensar que esse controle do imaginário, ele não termina. Ele não termina. É claro que, historicamente, conforme a Igreja Católica perde força política, esse controle diminui. E aí aquelas artes que eram produzidas fora daquele ideário, elas têm espaço. Mas a gente faz um controle do imaginário hoje. Quando a gente começa a querer determinar, né, o que é, o que não é um poema espírita, por exemplo. Quando a gente escuta coisas do tipo, não, porque a arte espírita ela precisa ter pureza doutrinária. Eu não sei que diabos é isso de pureza doutrinária. Porque quando a gente produz, a gente está em teos, né? Em entusiasmo. Então a gente não está puro. A gente não está puro nem na nossa cabeça, quanto mais doutrinariamente. Então é muito perigoso, como Luciana e Alberto salientaram, quando a gente começa a tentar determinar o que é e o que não é. Quando a gente começa a querer direcionar
né, as produções poéticas, musicais, dentro de determinados modelos, e você não dá espaço para outros. Quando você tem, por exemplo, um documento que vai dizer que não existe artista espírita, existe trabalhador espírita da arte. Então eu sou o quê? O que eu tô fazendo? Sabe? Quem é o outro para dizer o que eu sou? Então é necessário realmente a gente ter muito cuidado quando a gente toma, por exemplo, aí eu puxo de volta para o texto do Leon Denis. É preciso ter muito cuidado quando a gente pega um texto escrito há mais de 100 anos, em que você tem a visão de um trabalhador espírita, de uma pessoa que estava pensando o espiritismo na sua época, mas aquela é a visão dele. Quando a gente toma isso como verdade doutrinária, a gente está a um passo do controle do imaginário. A gente está a um passo desse controle, desse patrulhamento ideológico, que aqui pela idade, Alberto e Edilson devem ter conhecido muito bem esse período de patrulhamento ideológico que a gente vivenciou de ambos os lados ali nos anos 60 e 70. Estávamos num FECEF, uma mesa de debate, estava o Hamilton Saraiva, o Nazareno Tourinho e eu. E aí surgiu uma pergunta lá, o que é arte espírita? Aí o Nazareno, aliás, pessoa que eu gosto muito, amigo querido, tenho grande respeito, Nazareno falou assim, para mim, arte espírita é a que tem por base um dos 5 princípios da doutrina. Aí eu falei para ele, então, na época, aquele filme do extraterrestre, que o ET entra dentro da nave e Alien, o oitavo passageiro. Alien, o oitavo. Eu falei, nesse caso, então, em Assim Sendo, Alien, o oitavo passageiro, é um filme espírita, porque tem por base a pluralidade dos mundos habitados. Encerrou o assunto. Gente, são 11h30. São 11h30 e a gente não saiu do primeiro parágrafo do livro. Tá bom demais, mas temos que acabar, né? Então, gente, a gente vai encaminhando aqui para o encerramento. Nosso próximo encontro é deixa eu ver aqui o calendário, acho que é dia 4. Dia 4, tá? Antes da gente encerrar, vamos fazer a nossa selfie. Não sei, Raquel, Helenita e Nayara podem abrir a câmera para a gente. Gente, não é por nada não, tô de touquinha, não vou não. Ah, você tá tão bonitinha de touquinha! Nossa, tenho certeza que você vai tornar público esse estudo, vão exorcizar a gente. Cadê o aspecto do filosófico do espiritismo, né? Tem esse aspecto. Não, a gente... Luciana, guarda essa pergunta pra gente começar o encontro do dia 4. Tem muita coisa ainda, né? Tem muita água pra rolar embaixo dessa ponte. Então, com esse... olha a Nayara aí, de touquinha e tudo! Então, todo mundo dando aquele sorriso. Foi! Gente, muito obrigado a todos pela presença. Foi realmente um retorno excelente, né? Como a gente aqui tem esse espaço, a gente se sente muito à vontade para esses debates, né? E assim, a gente pode criticar, pode estabelecer critérios para dizer que de repente uma pessoa num determinado momento coloca alguma coisa que está equivocada, sem que isso seja um desrespeito ao trabalho dele,
né? Eu acho muito bacana, por exemplo, a postura da Luciana de dizer: eu sou fã do Leon Denis, mas o pensamento crítico é necessário. Eu também sou fã, eu tenho muita vontade de adaptar para o teatro O Grande Enigma. Uau! Eu sou fã do Alberto Centurião, queria ter um boneco dele aqui na mesa. Agora, assim, questionar o valor estético da obra. Como principiante, que eu não sou igual a vocês, assim, né? Até, assim, eu estudo espiritismo, mas não tenho tanta caminhada como vocês. Mas Leon Denis, para mim, no espiritismo, é um expoente da arte. E ninguém está negando isso. Ninguém está negando isso. Mas a gente não precisa comer com farinha. A gente pode mastigar, sentir o sabor, antes de engolir. E aí a gente vai ter ideias próprias, que é o que Kardec recomenda, né? Sim. Ele fala da diferença entre bom senso e senso comum, né? O bom senso é aquele formado pelo próprio sujeito com seu próprio pensamento. Exato. Isso é que eu aprendi Isso não é nenhum desrespeito. A gente lê criticamente Kardec, Jesus também, né? Por que não? Não precisamos aceitar piedosamente o que Jesus falou. Vamos ver se faz sentido. Eu leio Jesus como sendo conselhos para a vida prática. E olha, gente, eu vou dizer um negócio para vocês. Contar aqui nesse finalzinho, contar um caos. No ano passado, eu estive num evento acadêmico lá na Bahia, né? E teve uma mesa redonda que eu queria muito participar. E para mim foi extremamente decepcionante. Por quê? Porque eram figuras proeminentes nos seus respectivos estudos, e quando abriram para as perguntas da plateia, 99% de tudo que foi dito eram louvores àquelas pessoas. Eu acho que é o maior desrespeito ao pensador é quando você não o questiona. Eu acho que se você realmente admira alguém dentro da área do pensamento, você vai questioná-lo, porque só bater palma para ele, e gente, eu vou dizer para vocês, era visível o tédio de um dos expositores. Era visível. Quando alguém pegava o microfone, eu gostaria de agradecer a fulano por nós estarmos aqui. Eu não vou falar aqui o nome, né? Mas ela fazia assim, ó. Com aquele ar de enfado. Então, acho que assim, quando a gente questiona Leon Denis, quando a gente questiona Kardec, Jesus, é o momento que a gente está efetivamente louvando o trabalho dessas pessoas. Porque está tornando aquilo em algo vivo, dinâmico. E falar de... Essa questão de questionamento, eu tenho um amigo, né, da minha casa espírita que ele fala, até Kardec questionava, então a gente pode questionar também, não que Sim. A gente questiona. A gente não ia terminar com uma declamação? É verdade, gente, acabamos não sorteando a declamação. Centurião, como você lembrou, você foi sorteado. Ui, ui, ui. Ai, ai. Gênese. Primeiro foi luz e sombra, antes de ser tinta e papel, o poema, que antes de tudo, bem antes de ser palavra, foi somente uma ideia que se apaixonou por uma emoção. Maravilha, gente, uma ideia que se apaixonou por uma emoção. Uau, hein? Queridos, bom domingo a todos, boa semana. Daqui a pouco eu boto a foto lá no grupo e mais tarde eu boto o vídeo desse nosso encontro lá no canal do YouTube do Garimpo. Que, aliás, muita gente está curtindo bastante, hein?
os vídeos dos encontros anteriores. O pessoal tem mandado mensagem para a gente, agradecendo por postar, que está servindo muito para o pessoal estudar por aí. Isso é muito bom. Legal. E abre as portas também para quem quiser participar do grupo. Sim, sim. Não, o link para entrar, inclusive, fica lá na descrição dos vídeos. É muito bom. Gente, beijo grande para todo mundo. Bom domingo para todos. Bom domingo. Beijos. Boa Pessoal. semana. Tchau.